Salve, salve aí, família! Finalmente uma vitória do Vasco na Série B, se aproximando aí do G4. Finalmente aí 1-0 Vascão. O Vasco venceu com o gol do Gabriel Peck, o CSA, agora há pouco em São Januário. Vamos falar do que foi essa partida aí, a vitória do Vascão e dando uma sobrevida pro Zé Ricardo, hein? Mas antes, já explode o vídeo de like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos, Vasco! Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí a vitória do Vascão, importantíssima vitória do Vasco, 3 pontos extremamente importantes para o Vasco seguir na caminhada rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. 1-0, gol do Gabriel Peck, né? Foi na raça, foi no sufoco, do mesmo jeito que foi do jogo contra a Ponte Preta, né? Mas o Vasco conseguiu essa vitória, a segunda vitória aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Está hoje na 5ª colocação com os 10 pontos e vai secar demais amanhã o Grêmio e o Cruzeiro, né? Torcendo por um empate das duas equipes para nenhum deles disparar e chegar a 13 pontos. O Vasco na próxima rodada vai ter uma pedreira, vai jogar contra o Bahia em São Januário. O Bahia, que é o líder da competição, vem disparado e com certeza vai ser o grande teste do Vasco aí nessa temporada. Tomara que o Vasco joga com sangue nos olhos e consiga também esses 3 pontos para enfim na próxima rodada conseguir entrar nesse G4. O jogo de hoje marcou aí pelas alterações ridículas do Zé Ricardo no início do jogo, né, cara? A gente viu a escalação do Vasco, eu falei, caraca, velho, Getúlio jogando na ponta direita e Edmar novamente no time titular, velho. Não agradou nenhum torcedor do Vasco o primeiro tempo, né, que o time fez, foi horroroso o primeiro tempo do Vasco. As escolhas do Zé Ricardo deram muito errado. O Getúlio foi muito mal, foi péssimo na partida, totalmente deslocado do que o jogador faz dentro de campo, né? Ele é centroavante, o Zé Ricardo inventa o cara pra jogar de ponta. Se fosse um time um pouco mais qualificado, teria imposto seríssimas dificuldades ao Vasco, principalmente no primeiro tempo, onde o Vasco não estava conseguindo encaixar o seu futebol, muito desentrosado, muito disperso dentro de campo. O Vasco não conseguia acertar nada, somente na bola parada do Nenê, que levava perigo ao gol do CSA. Aí no intervalo o Zé Ricardo não fez alterações, continuou optando pelo erro, né? Continuando com o Getúlio na ponta e o Edmar. Ele acabou invertendo o Getúlio com o Gabriel Peck, colocou o Getúlio na ponta esquerda, que também não deu certo. E ele acabou fazendo as substituições que mudaram a cara do jogo. Ele tirou o Nenê do time do Vasco, né? O Nenê, que apesar de ter jogado bem o primeiro tempo, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco no primeiro tempo. Ele que tentou fazer alguma coisa de diferente, juntamente ali com o Gabriel Peck, tentando se esforçar, mas chega num ponto que o Nenê esbarra na sua idade, né, cara? O Nenê tem 40 anos, não tem como a gente querer cobrar o Nenê um pique de um garoto de 20 anos, de um garoto aí que tá surgindo agora nos profissionais. O Nenê é um cara já experiente. Fez certo sim o Zé Ricardo em ter substituído ele e colocado o Carlos Palácio, que foi extremamente importante pro Vasco conseguir essa vitória hoje, principalmente a entrada do Figueiredo, que na minha opinião foi o melhor jogador do Vasco no segundo tempo, que conseguiu ajudar bastante arriscando, graças ao chute dele de fora da área, que o Vasco conseguiu achar com o Gabriel Peck no rebote e fez o gol da vitória do Vasco, né? O Vasco correu alguns riscos no final da partida, mas em tese controlou melhor o jogo, até porque o CSA era um adversário extremamente fraco, foi um dos adversários mais fracos que o Vasco enfrentou até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o mais fraco foi a Tombense, que o Vasco não conseguiu vencer. O Sport amassou a Tombense. O Vasco, se tivesse vencido aquele jogo, estaria hoje tranquilamente no G4 com 12 pontos. Mas a vitória veio hoje. Se ela não tivesse aparecido hoje, a situação ficaria dificílima para o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Como disse na transmissão Lédio Carmona, o importante é o Vasco estar ali no bolo. Não importa se está em terceiro, quarto ou quinto, tem que estar ali no bolo, tem que manter o número de pontos próximo ao dos adversários. Obviamente que a gente quer sempre que o Vasco esteja no G4, porque dá uma moral pro time também, o time tentar se manter ali no G4, mas acima de tudo, o importante é vencer os jogos em São Januário, na minha opinião. O principal pro Vasco, se quiser voltar para a Série A, tem que ser obrigado a vencer os jogos em São Januário, por mais que vai enfrentar o Bahia na próxima semana, um adversário mais difícil aí até então na Série B. O Vasco tem que fazer o seu favoritismo jogando dentro de casa, fazer valer o fator mando de campo e tentar ganhar do Bahia. O torcedor do Vasco vai ter que ser o 12º jogador nessa partida para empurrar o Vasco aí no próximo domingo, se eu não me engano, contra o Bahia. Jogo importantíssimo para a vida do Vasco na competição. O Zé Ricardo não conseguiu fazer o time do Vasco jogar bem. Ele conseguiu achar o gol hoje, foi um jogo feio. Não foi um jogo que o Vasco apresentou um belíssimo futebol, foi aquele jogo típico do Vasco nos últimos anos. Tentando atacar de qualquer jeito e qualquer
jeito acabou resultando no gol do Vasco, que achou com o Gabriel Peck, né? Como eu disse, se fosse um adversário mais qualificado, talvez hoje o Vasco não teria a mesma sorte que teve vencendo o CSA. Mas vamos comemorar demais, vitória do Vascão, extremamente importante esses 3 pontos, e o Vasco tem essa semana para trabalhar, para enfrentar o Bahia e tentar corrigir esses erros. Esperamos que o Zé Ricardo não invente de colocar o Getúlio novamente de ponta, faça o que tem que fazer, que é colocar o Figueiredo ou o Carlos Palácio no time titular do Vasco. Hoje deu para perceber bastante que o Carlos Palácio ainda não está bem 100%, né? Ele não está pronto fisicamente, porque ele entrou depois dos 20 minutos do segundo tempo, e quando já estava com 40 e poucos minutos, ele já estava se arrastando, abaixou a meia, continuou ali meio que andando dentro de campo, mas foi importante nos minutos iniciais quando ele entrou, que deu uma mobilidade, deu um sangue, deu uma vida nova dentro do Vasco no campo, né? E com certeza ajudou bastante o Vasco na vitória de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo contra o CSA. Quem pra você foi o melhor homem dentro de campo? Pra mim foi o Figueiredo. Ele mudou extremamente a cara do Vasco hoje no jogo, tentando, marcando, voltando pra marcar, atacando, tentando ajudar bastante o Vasco. Ele sem dúvida nenhuma foi o cara. Também o Gabriel Peck por ter feito o gol. Eu acho que os dois dividem ali meio que esse título de melhor da partida. Minha crítica vai ao Zé Ricardo, que escolheu erradamente o Getúlio para ser titular, e também o Edmar, né, que não deu tanta profundidade assim nos lados de campo, e também o Gabriel Dias, né, que não deu tanto assim do lado direito, por mais que ele tenha sido um pouco mais esforçado hoje, tentando dentro das suas limitações ajudar o Vasco, mas ele não consegue passar disso. Não é um jogador que vai tirar um coelho da cartola ali, tentar fazer algo de diferente, criar mais jogadas de linha de fundo, tentar tabelar com os atacantes de lado para cruzar, para chegar inteiro pro cruzamento, para tentar a cabeçada do Raniel. Não é esse tipo de jogador, é um jogador extremamente limitado. E a mesma coisa na lateral esquerda com o Edmar. Eu acho que foi um erro ter tirado o Riquelme do time titular do Vasco, mas que o Riquelme ainda não seja um jogador pronto, um jogador experiente, mas ele tem mais qualidade, infinitamente mais qualidade do que o Edmar, que foi titular hoje do Vasco. Fora isso, o Zé Ricardo tem que corrigir esses erros aí para a próxima partida, pro Vasco conseguir chegar inteiro, chegar bem, para vencer o Bahia sem susto também, né, cara? Porque o empate é um péssimo negócio pro Vasco jogando em São Januário. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vai lá também no meu outro canal, Expresso Vasco, se inscreve lá. Link tá aqui na descrição. Dá uma moral pra gente chegar a 30 mil inscritos. Forte abraço, ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães aí pras mamães que estejam aí me acompanhando, algumas que me assistem aí. Muito obrigado, forte abraço pra vocês. Tamo junto, saudação vascaína a todos, é nóis.